O Wilson Reis Filho, pesquisador da área de entomologia lá em Embrapa Florestas. Trabalho atualmente com formigas cortadeiras. As formigas cortadeiras provavelmente tenham sido das primeiras pragas florestais nesse país. Estão elas entre as principais pragas até hoje. Todas as formigas cortadeiras pertencem a uma única família, Formicidae, que tem 16 subfamílias. Entre essas 16 subfamílias, Myrmicinae representam as formigas cortadeiras. As formigas cortadeiras, que são pragas florestais, estão entre dois gêneros. As Atta, que são as saúvas, e as Acromyrmex, as quenquéns, conhecidas como quenquéns. Diferencia-se esses dois gêneros basicamente por número de espinhos que elas contêm no tórax. As saúvas têm até 3 pares de espinhos no tórax, enquanto que as quenquéns têm 4 a 5 pares de espinhos no tórax. As saúvas são maiores, em média 12 milímetros de comprimento, enquanto que as quenquéns são menores, cerca de 7 a 8 milímetros de comprimento. São formigas que cultivam fungos. Existem há 5 a 8 milhões de anos, embora as formigas como cultivadora de fungos já há citações de 50 mil anos atrás. Bem, por que tudo isso é importante? Porque cultiva-se floresta no nosso país há algumas décadas apenas. Estas formigas viviam naturalmente cortando outras espécies que não as espécies florestais de interesse comercial trazidas para o nosso país há algumas décadas atrás. Bem, de qualquer maneira, hoje, quando se coloca uma muda florestal no campo, há que se preocupar com formigas cortadeiras. Se nós estamos falando de uma área de implantação, naturalmente teremos mais problemas do que em áreas de reforma florestal. Área em que, após o corte raso da floresta, é feito o plantio em pouco tempo, não permitindo que ali se instalem novos formigueiros. Se essa área ficar parada durante o período de revoada das formigas, que é o período da primavera, ali se instalarão uma quantidade considerável de novos ninhos que virão a causar problemas dentro de alguns meses. No caso das saúvas, dentro de 3 meses, o ninho já aparece com uma atividade externa. No caso das quenquéns, é mais difícil encontrar os ninhos, mas também passam a causar os cortes logo nos primeiros meses. Diferencia-se saúva de quenquéns pelo número de espinhos que tem no tórax. Como eu disse, 3 pares de espinhos no tórax para a saúva e 4 a 5 pares de espinhos para as quenquéns. Mas não é só aí que encontram-se as diferenças. No caso da saúva, todos os ninhos são subterrâneos, são feitos no solo, a alguns metros de profundidade, chegando até 8 metros de profundidade, contendo, às vezes, milhares de câmaras, todas no subsolo. No caso das quenquéns, os ninhos, quando são no solo, não são tão profundos, com número de câmaras bem menores. Há registros aí de 26 a 28 câmaras para as espécies que têm o maior número de câmaras no solo. Existem espécies de quenquéns que têm os ninhos na parte aérea da árvore. Existem quenquéns que têm o ninho coberto por um monte de cisco na superfície do solo. Sempre o número de quenquéns é maior do que o número de ninhos de quenquém é maior do que o número de ninhos de saúva. Estima-se, encontra-se no campo aí 12 a 15 ninhos de saúvas, enquanto que é muito comum em plantio de pinos se encontrar
35, 40, 50 ninhos de quenquéns por hectare. Então, dá para se dizer que existirão áreas que têm somente quenquéns, mas não se pode afirmar que tenha áreas que tenha somente saúvas. Então é mais comum ter áreas onde só ocorrem quenquéns, como temos aqui no sul, algumas áreas em que se vê apenas quenquéns, mas onde existe saúva, provavelmente exista também quenquéns. A espécie de Acromyrmex mais comum em quase todos os biomas encontradas são as Acromyrmex subterrâneos. Enquanto que, em relação às saúvas, dá para se dizer que Atta sexdens, considerando as subespécies, é a espécie que está mais difundida em termos de extensão de área. De qualquer forma, agora nos dirigindo para o problema específico em plantios de pinos, aqui no sul do país, há áreas em que a ocorrência de formiga quase que limita-se a uma espécie, Acromyrmex crassispinus, em algumas áreas ocorrendo em 95% em relação às demais espécies. Isso facilita um pouco o controle, porque a Acromyrmex crassispinus é uma espécie que tem o ninho coberto por monte de cisco, é uma espécie cujo ninho tem uma única câmara e quase sempre superficial. E, curiosamente, essas formigas, quando o plantio de pinos começa a entrar no 6º ano, e por esse motivo as copas começam a se tocar e o talhão fica mais fechado, esses ninhos de formiga passam a mirrar, a diminuir de tamanho, a ter problemas de sobrevivência dentro do talhão. Nossa primeira hipótese no passado era de que esses ninhos, quando se iniciava o 6º ano de idade do plantio, migravam para a bordadura do plantio, porque não eram mais encontrados no interior. Mas constatamos que isso não ocorre. O que ocorre é os ninhos deixarem de existir dentro do próprio talhão. Então, ao chegarmos à época de corte de um plantio de pinos, cujo povoamento era destinado para papel e celulose e por isso não teve desbaste, não teve poda, depois da colheita, no momento da colheita e logo após a colheita, ali dentro daquele talhão, se estivermos falando de uma área de ocorrência exclusiva de quenquéns, nesse talhão não existirão formigas cortadeiras, em tese. A não ser que exista uma clareira dentro do povoamento causada por alguma falha, por alguma árvore bifurcada, por alguma dificuldade de desenvolvimento em alguma mancha do solo ou algo assim. Então isso faz com que, logo após o plantio em áreas com esse perfil, e se for plantado logo em seguida, não deixando tempo de se instalar em ninhos novos, que ocorre durante a primavera, nós não teremos necessidade de fazer o controle pré-plantio e daremos prioridade para fazer o controle pós-plantio localizado, não um plantio usando o formicida granulado de modo sistemático, sem se saber onde é que estavam esses ninhos, por desnecessidade de controlar ninhos sem ter que encontrá-los. Com isso, se estivermos falando de plantios florestais destinados a papel e celulose, cuja espécie ali é pinus e aqui no sul do Brasil, teremos com toda certeza um problema menor com formigas cortadeiras se a empresa florestal não usar herbicida. Porque ao não usar herbicida, o que faz a empresa florestal? Lança mão de roçadas. As roçadas vão fazer com que não elimine 100% da vegetação nativa, vegetação essa que sempre serviu de substrato
para o fungo da formiga, já que as formigas cortadeiras se alimentam de um fungo que ela cultiva e sempre utilizou das espécies nativas existentes na região. Ao usar herbicida, o que isso causa? Causa um ataque quase que obrigatório às mudas de pinos ali existentes, tenham elas 6 meses, tenham 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, passando a ter ataque de formigas cortadeiras, aonde não existiria um ataque se não fosse aplicado herbicida. Então, nas empresas onde o uso de herbicida é uma política da empresa, nós recomendamos um retorno para fazer um repasse mais seguido. Por quê? Porque, independente da época de plantio, se a área ficou ali aberta para receber ninhos novos durante a primavera, o que vai acontecer? Os ninhos de quenquéns recém-formados, eles não causarão grandes prejuízos. Só com 1 ano e 4 meses, nas nossas experiências, foi possível encontrar os ninhos de quenquéns formados naquela última revoada. Então, o que acontece na prática? Mesmo que durante o plantio se use uma quantidade de formicida granulado para controle das formigas, aqueles ninhos recém-formados, muitos deles ainda sem atividade externa, porque essa atividade externa vai acontecer 3 meses após a fundação. Esses ninhos não serão alcançados pela quantidade de formicida granulado que é deixado lá. Então, 6 meses depois, é aplicado o herbicida e esses ninhos já estarão em atividade externa. Com toda a quantidade de inseticida, de formicida granulado usado lá, para esses ninhos será como se nada fosse feito. Ou seja, todos os ninhos daquela revoada última ali, e que quando foi aplicado o formicida granulado estava como ninhos recém-formados, nenhum daqueles ninhos foi controlado. Quando entra o herbicida, aqueles ninhos não terão outra opção senão atacar as mudas de aí muitos técnicos no campo não entendem por que foi gasto tanto dinheiro no plantio para controle de formiga e 6 meses depois, quando se aplica herbicida, as formigas causam um prejuízo enorme, atacando várias plantas e não se tinha explicação disso até uns tempos atrás, sem que a gente viesse a entender que aqueles ninhos, sim, já estavam lá, só que estavam numa fase sem atividade externa e por isso não alcançáveis por nenhuma quantidade de formicida granulado que fosse colocado lá. Então, diríamos hoje, a título de orientar o controle de formigas cortadeiras em pinos, que formiga cortadeira é uma praga muito séria, mas existirão locais, como nós conhecemos, no norte de Santa Catarina, por exemplo, em que devido ao solo, a um latossolo, cujo lençol freático bastante superficial, próximo da superfície, faz com que não haja formigas cortadeiras lá, nem do gênero quenquém, nem do gênero Atta, ou seja, nem saúvas e nem Acromyrmex. Fazendo com que em outras regiões ocorram dos 2 gêneros, várias espécies dos 2 gêneros, já que no Brasil temos 28 espécies de quenquéns, das do gênero Acromyrmex, e temos 10 das do gênero Atta. Então, vai existir ocasião, vai existir oportunidade, como em áreas onde era pastagem e passa a ser destinada à implantação florestal, essa é uma das áreas em que se deve dar maior atenção. Um grande número de ninhos estarão instalados ali e ao colocar uma muda florestal ali, nós constataremos um dano altamente expressivo. Já vi isso em
em eucalipto, não em pinos, um dano de 70% de mudas cortadas quando o eucalipto é plantado em áreas onde era pastagem. Onde era pastagem e se plantar pinos, o dano é um pouco menos expressivo, chegando a 25%, 30% de mudas cortadas. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? É uma praga importantíssima, mas se olhado para situações específicas, haverá momentos em que, se a gente não fizer controle, haverão perdas altas, mas haverá outros momentos, outras situações em que nada precisaria ser feito, porque nós temos situação em que o povoamento é destinado para papel e celulose, onde não houve poda, onde não houve desbaste, onde o corte raso é feito após a primavera. Então, numa situação dessas, existiam muito poucos ninhos dentro do povoamento, dentro do talhão, e depois do corte, se for feito após a revoada, após a primavera, praticamente alguns ninhos serão encontrados na bordadura entre o povoamento e a área de preservação permanente, merecendo algum controle localizado. Com isso, haverá uma economia de formicida granulado enorme, haverá uma economia de mão de obra e haverá um direcionamento dessa mão de obra para áreas mais vulneráveis, de maior prioridade de controle de formigas. Isso não faz com que a formiga deixe de ser uma praga importante, continua sendo importantíssima. Só que ao conhecer melhor essa dinâmica de como é que o próprio manejo pode fazer com que a gente venha a ter uma quantidade menor de danos, faz com que não só direcionemos melhor a força de trabalho direcionada para o controle de formiga, mas também faz com que gastemos menos com o formicida granulado, e isso vem a atender hoje, atualmente, é uma exigência do FSC para manter a certificação, vem atender os anseios da certificadora no sentido de minimizar o controle, gastar menos formicida e, com isso, a manutenção da certificação fica assegurada, fica mais fácil e a equipe de controle de formiga não vai deixar de ser necessária, mas fica mais direcionada, fica mais racional o olhar, a fim de que não só atenda à certificação, mas que também não tenha prejuízos com formigas cortadeiras. Assim, imagino que no futuro nós podemos estudar também o próprio controle de saúvas, já que hoje se sabe que o controle de saúva fica a desejar em muitos momentos, embora se olhe para uma área altamente com alta ocorrência de formigas do gênero Atta, e se pense assim, por que aqui tem tantos ninhos de saúvas? Será que aqui tem muitos ninhos ou tem poucos ninhos muito grandes? Provavelmente, as áreas com essa aparência de alta infestação de saúvas, se pode inferir que haja grandes ninhos, poucos grandes ninhos, qualquer coisa assim. Porque para o ninho de saúva chegar a ficar adulto, ele se sabe hoje que ele enfrenta grandes dificuldades naturais do controle biológico e das próprias, enquanto o ninho ainda é jovem, recém-formado, de inundação, de controle de entomopatógenos. Então, para uma área ser altamente infestada com saúvas, geralmente encontra-se grandes ninhos. Isso faz com que seja muito difícil de controlar um ninho grande com isca.
Hoje, quando se fala de quenquéns, se recomenda 5 gramas de isca granulada por ninho, não mais que isso. Por quê? Porque geralmente os ninhos de quenquém têm uma única câmara, pelo menos os que estão presentes nos plantios de pinos aqui no sul do país. E o que isso implica? Implica em que qualquer quantidade de isca levada para o interior do ninho, ela é homogeneizada no jardim de fungo, que tem ali uma única esponja de fungo. Isso faz com que qualquer quantidade de isca levada para o interior cause um grande impacto. Então, quantidades mínimas de isca, como 5 gramas, são capazes de eliminar o ninho de quenquém. Não há necessidade de mais que isso. No caso das saúvas, sempre se preconizou o uso de 10 gramas por metro quadrado de terra solta. Sabe-se que isso tem causado polêmica, não tem sido assim colocado como a recomendação definitiva, última, tanto que tem surgido outras recomendações, levando em consideração a distância entre as trilhas, os olheiros de entrada, e poderia-se dizer que seria interessante hoje não deixar nenhuma trilha sem colocar o formicida granulado, e que se colocasse pelo menos 10 gramas de isca granulada ao lado de cada trilha próximo do olheiro de entrada, do olheiro de alimentação, mesmo que ao somar essas 10 gramas por cada trilha, por cada olheiro, isso venha na somatória a ser uma quantidade maior do que seria se eu aplicasse simplesmente 10 gramas por metro quadrado sem levar em consideração quantos olheiros, quantas trilhas. Porque, na prática, se eu deixar uma trilha sem colocar o formicida, provavelmente eu deixe de fazer com que o formicida chegue em várias câmaras subterrâneas. E isso pode fazer com que aquele ninho sobreviva. E daqui a 3, 4, 5 meses, esse ninho ressurja como se nada tivesse sido feito ali e ele continue a existir por mais alguns anos, como se não tivéssemos interferido ali. Então, muita coisa tem que ser estudada ainda, mas o controle das quenquéns é um pouco mais fácil, mais simples do que o das saúvas. Diria, para encerrar, que temos mais problemas com as quenquéns em pinos do que com as saúvas. As quenquéns têm sido vistas com mais frequência em pinos do que saúvas. Assim, seria interessante que quem resolvesse controlar formigas cortadeiras em pinos, que começasse por identificar as espécies, por saber quais espécies estão ali, porque existirão espécies que não atacarão o pinus, existirão espécies que são mais vorazes, e levar em conta o manejo, se essa floresta é destinada para papel e celulose, se ali é feito desbaste, poda, enfim, para ter um manejo diferenciado e para direcionar melhor a equipe de controle, caso a empresa tenha a sua equipe própria, ou para melhor contratar uma equipe terceirizada, sabendo qual é a quantidade de horas de trabalho, qual é a quantidade de isca provavelmente que vai ser usada, e com isso nós contrataremos a empresa terceirizada com maior conhecimento de causa. Então, o controle mecanizado de formiga, ou seja, o uso de formicidas granulados de modo mecanizado, tem sido muito preconizado. Eu diria que, no nosso caso, aqui no sul do Brasil, em se tratando de plantio florestal cuja a espécie é Pinus, eu diria que não se aplica. Por quê? Porque nós estamos pensando assim,
O controle sistemático ou sistematizado, sem que a gente saiba onde é que estão os ninhos, ele está sendo tido como necessário no pré-plantio. Isso para a área de implantação. Se for área de reforma, nós estamos recomendando o controle localizado mesmo no pré-plantio e com 7 dias até 30 dias no pós-plantio, sempre localizado. Não preconizando aqui o controle sistemático, ou seja, você colocar uma determinada quantidade de isca sem que se saiba onde é que é o ninho. O que isso quer dizer? Que muito menos ainda de modo mecanizado. Né? O controle localizado seria o controle não mecanizado, seria o controle que dependesse do homem. Se nós estivermos pensando em áreas florestais, onde ocorre saúva, onde se planta eucalipto, onde se tem menos mão de obra, eu diria que a utilização de isca de modo mecanizado vai minimizar o problema com formigas cortadeiras, mas com certeza não vai impedir que se formem grandes ninhos, nem vai controlar os grandes ninhos, que terão que ser controlados de modo individualizado, né? Embora se esteja pensando já em controle mecanizado, cujo tratorista já está mais preparado, e cada vez que ele passa sobre um formigueiro, sobre um monte de terra solta, ele libera uma quantidade maior de formicida granulado ali, na esperança de controlar aquele formigueiro. Então, diria que é uma prática corrente que se aplica mais para áreas de plantio de eucalipto do que para áreas de plantio de pinos. Obrigado, então. Gostaria de deixar o meu contato. Meu e-mail é wilson.reis@colaborador.embrapa.br. Qualquer informação adicional que queira, por favor, nos comunique. Gostaria de aproveitar a oportunidade também para dizer que existe no site da Embrapa, para impressão gratuita, alguns comunicados técnicos referentes à formiga cortadeira, e o último deles é o comunicado técnico 354, que diz respeito a recomendações para o uso para o controle de formigas cortadeiras e em pinos e eucalipto aqui voltada para o sul do Brasil. Quem quiser consultar no site, veja lá, pode imprimir, como tem outros que estão lá disponíveis. Obrigado.